Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o pastor Gilmar e tenho uma mensagem de Deus para os nossos corações, para a sua vida e para a minha vida também. Mensagem de hoje, no vídeo de hoje, uma mensagem de impacto, né? Baseada lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 13, por aí nós temos um relato de Jesus muito importante para nós. E eu quero falar um pouco sobre essa relação dita por Jesus ali, e ele conclui lá para Pedro, e é o título, né, o tema da mensagem, a igreja versus inferno, ou versus as portas do inferno. Um pouquinho sobre isso eu quero falar com vocês para esse momento, esse tempo, esses dias de tantas vertentes da religião, né? de tantos caminhos por onde a fé parece nos levar, embora Jesus nos fala que há um caminho, somente um caminho, e é importante refletir sobre isso. Queridos, o Mateus registra esse episódio de Jesus para nós e começa a partir de uns feitos. A Bíblia diz que Jesus chega ou desce ou passa por Cesareia de Filipe e Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Haviam questionamentos, haviam questões, como hoje ainda há, sobre Jesus. Quantos são os questionamentos sobre Jesus? E Jesus faz uma pergunta para os discípulos. E ele fala o seguinte: olha, quem estão dizendo por aí que eu sou? Quem estão falando que eu sou? Veja bem, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem estão falando que eu sou? E aí eles respondem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, e outros falam que o Senhor é um profeta. Jesus muda então a pergunta: tudo bem, e agora? E vocês? Quem dizem? Quem vocês acham que eu sou? Possível perceber aquele silêncio, né? Agora, o que é que a gente fala? Como a gente diz? E o texto bíblico deixa claro que o Espírito de Deus revela a Pedro quem era Jesus. E Pedro responde a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, que resposta Pedro dá. Aquele Pedro até então meio torto, meio incerto, meio fora do prumo, né? Mas ele responde com propriedade, porque foi o Espírito de Deus, e Jesus depois fala isso: olha, Pedro, você não tem essa fala nem da carne e nem de outra fonte nenhuma, mas o Espírito de Deus, senão o meu Pai te revelou, na verdade, quem sou eu. E depois Jesus faz uma clássica afirmação para Pedro, né? E fala para ele: Simão, filho de Jonas, ou Simão Bar-Jonas, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Claro que Jesus não estava falando que sobre Pedro, como há um entendimento equivocado aí de que Pedro é o fundador da igreja, ou é o alicerce da igreja. Não, Pedro é mais um dos apóstolos, dos 12 que Jesus tinha, que tiveram a missão de prosseguir com a igreja. E Jesus falava sobre ele mesmo. E tem três coisas interessantes que eu queria deixar para você bem claro aqui. Você que está procurando uma igreja, você que é já um membro de uma igreja, você que já sabe disso, vai me acompanhar. Você que ainda não sabe ou que não tem tanta certeza assim, eu quero deixar três esclarecimentos fundamentais, impactantes para sua vida e para a sua fé. O primeiro deles, que Jesus deixa claro, é que Jesus teria uma igreja sobre a terra. Primeiro fundamento: Jesus teria uma igreja, estabeleceria a sua igreja sobre a terra. E ela foi estabelecida sobre a terra, foi fundada sobre a terra, foi criada, instituída. Até então não tinha igreja, tinha um povo de Deus, mas não tinha uma igreja. Tinha o Israel, né? Aquela nação eleita, chamada para estar, mas não tinha a igreja, a ideia de igreja prometida por Deus lá desde tempos muito remotos. A segunda questão que eu quero deixar claro, daqui a pouquinho eu respaldo isso para que você entenda, é que essa igreja
seria, assim, rigorosamente, intensamente, tremendamente combatida. Ela seria afrontada. Essa igreja seria testada, seria provada, ela seria enfrentada pelo inferno e por toda a sorte de forças que existem por aí. Será que tem alguma coisa que a gente não vê, que a gente não sabe, que a gente não percebe, que a gente não sente, que a gente não tem dentro da igreja, dentro do nosso tempo? Veja bem, irmãos, a partir do ano 70 da era cristã, essa intensificação de combate apareceu na igreja, se impôs contra a igreja. Na verdade, Jerusalém foi destruída pelas hordas romanas, né, pelo exército romano, já 40 anos depois que Jesus parte. Começa ali o combate, começa ali a perseguição, começa ali a mortandade dos cristãos, a caça aos cristãos, começa ali o cumprimento da fala de Jesus. A igreja seria fortemente combatida e ela continua fortemente. A igreja foi combatida às claras, às escuras. A igreja foi combatida por armamento, a igreja foi combatida por ideologias, a igreja foi combatida por pensamentos, por pensadores, a igreja foi combatida nas casas, a igreja foi combatida em todos os lugares e a igreja continua sendo combatida. A igreja continua sendo provada, sendo testada. Então, primeira grande informação que nós temos no texto de Mateus: Jesus estabeleceria a sua igreja e ela foi estabelecida. Segunda informação: essa igreja seria fortemente combatida. Haveria um combate contra ela, está implícito no versículo de número 18. A igreja seria fortemente combatida. E terceira informação para nós: ela prevaleceria. Glória a Deus! A igreja prevaleceria. As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Três coisas que Jesus deixa tremenda para nós. Primeiro, ele fundaria a sua igreja. Ele fala: eu estabelecerei a minha igreja. Segunda coisa, as portas do inferno não prevalecerão. Se não prevalecerão, é a segunda nossa. Há implícito um combate. Não tem como prevalecer sem que tenha um combate, um conflito. E Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o nosso terceiro. Então, primeiro, seria estabelecida a igreja. Segundo, haveria um confronto, um combate. Ela seria afrontada, testada, provada, intensamente provada. E não pense você que o inferno combate de brincadeira, que o inferno combate por experiência, que o inferno combate por teste, que o inferno combate senão para aniquilar. E Jesus deixa isso claro, que o ladrão não vem, quando ele fala em João, o ladrão não vem, João 10:10, né? Senão para matar, roubar e destruir. Imagine a devasso que seria isso. Mas no terceiro ponto, a igreja prevaleceria. Quiseram matar os cristãos, mataram os cristãos, quiseram exterminar os cristãos, quiseram exterminar a Bíblia, quiseram tirar a Bíblia, ainda querem. Nós tivemos recentemente no Brasil projeto de lei para excluir a Bíblia das bibliotecas públicas. O que é isso? Portas do inferno combatendo contra a igreja. Por que eu posso ter livro de bruxaria? Por que eu posso ter livro de feitiçaria? Por que eu posso ter livro de pornografia, revistas atuais, revistas seculares? Por que eu posso ter livros de matemática, de filosofia? E por que eu não posso ter a Bíblia? O que é isso? Combate do inferno. Combate do inferno. Mas a igreja prevalece. A igreja prevalece. E nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque foi Jesus quem a fundou. A igreja não é do pastor, a igreja não é do bispo, a igreja não é do papa. Nós podemos
ser às vezes até aliados do inferno. Quantas pessoas estão com suas heresias, com seus problemas, com suas questões tantas, são estratégias malignas, mas há uma igreja santa que será arrebatada. Faça parte dessa igreja, esteja nela e o Senhor te abençoará. Deixa eu repetir para você aqui os 3 aspectos importantes disso. Jesus falou que ele teria uma igreja sobre essa terra. Ele estabeleceria a igreja sobre a terra. E ele estabeleceu. Jesus falou que essa igreja seria combatida. E ela continua sendo. Isso começou lá no ano, eu diria até um pouco antes do ano 70 da era cristã. E vem até os nossos dias. E vai até o fim, até o arrebatamento da igreja. E Jesus falou terceira coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja triunfará, ainda que contra as portas do inferno. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus te abençoe.